Thank you so much. I'd like to thank you and also Miss Cora for all the support on this event. Thank you so much for everything. And don't worry, I'll be control the time here. If the guys talk too much, I cut them. No, I'm joking. Boa tarde a todos, né? Guilherme, Ítalo, Menderson, Rodrigo Francisco, Rodrigo Sukimataro. Hello, Ted, welcome. Bem-vindo a todos. Como a Beatriz apresentou, né? Eu começo a minha apresentação falando sobre a Tissan, uma empresa ainda, uma marca bastante desconhecida no Brasil, na América Latina. Ano passado foi a primeira vez que nós tivemos na Intersolar, em São Paulo, expondo os microinversores, os Wrap Shutdown, e esse ano começamos com novas parcerias e uma agenda muito interessante. Então, vou abrir aqui a minha apresentação. E vocês, professor Marcelo, Bruno, pode me interromper a qualquer momento, tá? Normalmente a gente deixa uma janelinha de 5 minutos para o final de cada apresentação, mas vocês podem fazer alguma colocação ou algum questionamento a qualquer momento. Bruno, você está vendo a minha tela aí? PPT, ok? Então vamos lá. O Vitor, só não está no modo da apresentação, tá? Ele está no modo Para mim de está na visualização normal. apresentação. Eu acho que você tem que mudar a tela. Tá. Então, peraí. New share. Ok. Obrigado. Mudou para você? Perfeito. Maravilha. Viu como essa contribuição é importante? Ok, let's go. Bom, a Tissan, esse primeiro slide aqui fala sobre a Tissan, a nossa origem. Tudo começou na Omnic. Apesar de ser uma empresa fundada em 2016, nós temos mais de 10 anos de expertise em desenvolvimento de produtos para sistemas fotovoltaicos e também bastante experiência, um background de gestão alemã. Quando nós retornamos para a China em 2016, começamos a desenvolver os nossos produtos e aí nasce a Tissan. Nesse segundo slide, então, a gente vê o desenvolvimento da empresa, o estabelecimento do headquarter em Xangai. Hoje a nossa fábrica, nossos escritórios estão em Suzhou, aproximadamente 1 hora de Xangai. Em 2017, expandimos a participação no mercado chinês, com sistema de armazenamento, inversores. Em 2018, começam as operações fora da China, exportações, movimento de clientes em vários outros países. Em 2019, há um aumento da capacidade produtiva e também estabelecimento de um novo laboratório. Deixa eu só mudar aqui. Em 2020, desenvolvimento de novos sistemas, vem também o Wrap Shutdown, a expansão da linha de microinversores. Como já falei com o Bruno, algumas pessoas já sabem, a Tissan começou lá atrás fazendo OEM de micros com a Roy Miles. Foi uma parceria importante para a empresa no início. A linha Titan, que é a mais recente linha de microinversores, é desenvolvimento próprio, patente, produção 100% Tissan. Nós falamos disso sem medo, pelo contrário, né? Com muita alegria de ter sido parceiros da Roy Miles. Seguindo, 2021, apresentação de novos produtos no mercado europeu, Brasil, aqui nós começamos a entrar no mercado brasileiro, ainda engatinhando. 2022, né, tivemos participação na Intersolar de Munique, na Alemanha, e a apresentação da série da linha Titan, o microinversor de 3 kW com até 6 MPPTs Wi-Fi integrado. Para esse ano, 2023, nós recém abrimos o escritório, o showroom, toda a parte de suporte técnico na Alemanha. Nosso diretor na Alemanha é o Mr. Thomas, talvez ele entre, eu não sei por causa do fuso horário, mas faria uma participação aqui também. Estamos no Brasil desenvolvendo, tem sido o nosso foco, a parte de suporte técnico, já temos uma parceria em Minas, outra em São Paulo, e estamos assinando contratos, parcerias estratégicas. A Tissan no Brasil tem procurado empresas de todos os portos, pequenos e médio grandes, mas que tenham processos bem definidos, que tenham organização, que estejam buscando parcerias de longo prazo, relações que sejam sustentáveis, e temos encontrado bons parceiros. Para esse ano, gostaria de destacar, né, a apresentação de novos microinversores na Intersolar de Munique,
Eu já estou pedindo o emento desses produtos até o final de fevereiro. E nossa participação, vamos ampliar, vamos novamente participar da Intersolar de São Paulo e vamos também participar da Feira da Colômbia e do México, ampliando nossas participações. Até então, contando com poucos contatos, pequenas exportações. Tá? A terceira geração de microinversores com Wi-Fi integrado e também a cooperação nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento com parcerias europeias, desenvolvimento e inovação de produtos. Tá? Isso está sendo desenvolvido também pelo Thomas, que é nosso diretor lá na Europa. Bom, tudo nasceu aqui em Zhejiang, a província de Zhejiang, na China, e aqui as nossas operações. Tá? No Brasil, nosso escritório em Belo Horizonte, onde joga a seleção brasileira de futebol, né? Vocês conhecem o Cruzeiro, o Sport Clube? Timão, né, Bruno? Mas, que é isso? E, bom, brincadeiras à parte, é onde eu moro. A princípio, o escritório fica por aqui, mas, na verdade, estou mais fora de casa do que em casa. Tá? Nosso principal mercado é a União Europeia, exportações recorrentes, uma presença muito forte na Alemanha, Polônia, Itália, Holanda, com microinversores de menor potência e também com o sistema de instalação fácil. Aqui o endereço da nossa filial na Alemanha, em Frankfurt, e aqui na frente os contatos, meu endereço, estou na Pampulha, em Belo Horizonte, meu celular, com WhatsApp, e-mail, se alguém precisar me contactar, também meus contatos estão disponíveis no LinkedIn. Falando sobre nosso P&D, nosso time tem uma experiência internacional, isso conta muito para uma empresa que desenvolve produtos para outros mercados, que busca entender a norma de outros mercados, a demanda, o marketing de outros mercados. Então, nós temos mais de 10 anos de experiência na indústria de inversor solar. Nós temos também cooperação contínua com universidades renomadas, principalmente na China, com 2 universidades conceituadas, e mais de 10 patentes e diversas certificações internacionais. Eu vou mostrar mais adiante essas patentes. São 2 laboratórios que a Tissan tem hoje. Um set completo de equipamentos para testes in-house dentro da empresa, basicamente para desenvolvimento de sistema de armazenamento e produtos para on-grid. Isso fica em Suzhou. Uma coisa muito interessante, Bruno, que a Tissan está fazendo, eu tenho oferecido aos nossos clientes, é o sistema de monitoramento de qualidade. Nós estamos oferecendo aos clientes, existem algumas empresas que prestam esse tipo de serviço, uma delas é a VTrush. Então, nós oferecemos aos clientes uma auditoria durante a produção ou pré-shipment. Essa auditoria é paga pela Tissan, o cliente define qual tipo de verificação que ele quer que seja feita na fábrica e o relatório, o resultado dessa inspeção de qualidade chega diretamente para ele. Né? Dessa maneira, todo embarque ele tem um controle de qualidade dentro daqueles parâmetros que ele exige, que ele acha que é prioridade para a inspeção. Obviamente que é uma inspeção amostral, mas é uma inspeção feita por uma empresa séria, reconhecida internacionalmente, e isso traz tranquilidade para os compradores, enfim, para todos os setores envolvidos no supply chain da empresa. Nossa capacidade fabril, hoje a fábrica é certificada pela ISO 9001-2015, a gente tem o certificado de processo produtivo com rastreabilidade total via ERP e fazemos as inspeções de qualidade durante a produção e também antes da entrega. Linhas de produções automatizadas. Hoje, o nosso workshop, nossa área fabril, são de 4.500 metros quadrados. Isso nos dá a capacidade de até 60 mil produtos por mês. Esses 60 mil sets está relacionado a todas as linhas de produto, não só de microinversores. Né? Para 2023, o nosso target é atingir uma capacidade produtiva de 800 mil peças. Bom, aqui está a base da gestão da nossa produção. Confiamos e temos uma produção altamente automatizada, equipamentos avançados, operadores profissionais com treinamentos constantes e bastante, claro, principalmente gestão de processos. A gente não abre mão disso, ou seja, o que há de mais moderno no vídeo que eu vou apresentar da fábrica, vocês poderão ver que a empresa é forte nesses aspectos.
certificações internacionais que a empresa tem, em diversos países. Aqui uma agenda do que nós vamos participar. Estão faltando alguns eventos ainda, mas semana que vem nós estaremos em Genera, na Feira de Genera, em Madrid, dia 21 e 23. Gostaria de destacar aqui a participação na Intersolar de Munique e também na Intersolar de São Paulo, 29 e 31 de agosto. Nós estaremos presentes mais uma vez. Cumprindo o nosso calendário de eventos globais. Bom, aqui as 4 linhas, professor Marcelo, de produtos que nós somos especializados. Microinversores, e aí o destaque para o MP3000, recém-lançado no Brasil, os sistemas de instalação fácil, um produto que nós não trazemos para o Brasil, mas é o que é muito forte, demanda por isso na Europa, um produto plug and play, plug and use, não depende de integrador, de projeto, de homologação, você compra isso na loja de material elétrico e facilmente você instala. Sistemas de armazenamento, e sistemas de desligamento rápido, Rapid Shutdown. Bom, então, as 4 linhas de produtos aqui. O foco para essa reunião, o foco nosso no Brasil tem sido microinversores. Então, nós vamos falar das 3 versões, o MP2250, 4 MPPTs 2250 watts, o MP3000 com 6 MPPTs, que funciona com 5 ou 6 painéis, é importante destacar isso, né? Muitas pessoas têm tido dúvidas se esse micro funciona com 1 ou com 2 painéis. Não, o conceito, a concepção do produto é que ele funciona com 5 ou com 6 painéis, apesar de ter MPPTs individuais para trabalhar com módulos de potências diferentes, alcançando painéis de até 700 watts. E o MS3000 também tem uma potência de saída de 3 kW, mas aceita 2 painéis em séries para cada MPPT, são 4 MPPTs. Eficiência de até 97,2 para essa linha de produtos. Ele é flexível, uma instalação plug and play, todos eles vêm com Wi-Fi integrado, sistema de comunicação próprio da TSAN, adequado para instalação, microinversores em geral, para sistemas de telhados mais complexos, e trabalha com a tensão máxima DC de 60 volts, sem risco de arco DC. O professor Marcelo talvez entre um pouco mais a fundo nesse assunto. Aqui nós temos os principais componentes, as principais marcas. A gente gosta de apresentar isso. Alguns clientes até falam, né? Mas na hora que você mandar, se eu abrir o micro, é isso aqui que vai estar bom. Bill of Material de componentes titulares alternativos faz parte, pode ser o anexo do nosso contrato, mediante NDA, obviamente. Então, a parte de proteção, os varistores são da TDK Épicos, né? Enfim, nós citamos aqui os principais componentes, as principais marcas, para mostrar que nós trabalhamos com componentes de primeira linha. Temos tranquilidade na garantia de 12 anos. Essa garantia, de fato, que começa em 12 anos, ela pode ser estendida para 15 ou 20 anos. E a garantia pode ser estendida em até 1 ano após a instalação, né, do produto instalado em campo. Não precisa ser antes da venda, necessariamente. Bom, rapidamente, as vantagens dos múltiplos MPPTs, no aspecto segurança e eficiência, né? Uma residência com telhado cheio de recortes, né? E a questão dela atender a NFPA 70, um produto que trabalha com baixa tensão no telhado, não, diferente do sistema string, sem risco de arco DC. Satisfaz a ANEC 2017-2020, ou seja, o microinversor também não demanda necessidade de Rapid Shutdown. Bom, a empresa, a gente gostaria de destacar, antes de fechar essa rápida apresentação sobre a empresa, deixa eu ficar de olho no relógio aqui, a empresa possui um time de P&D com diversas patentes, um reconhecimento de tecnologia nacional, são mais de 10 anos de experiência, fornecemos para empresas como Delta, Santac, Involar e outras empresas de investidores bem conhecidas. A fábrica tem uma área total de 15 mil metros quadrados, só área produtiva 4.500, uma planta 9.001, como já disse. Recentemente, agora início de fevereiro, nós conseguimos Grade A, né, um nível A de inspeção completa da fábrica pela Vetrush, e os nossos investidores
passaram nos testes de certificação através da nossa certificadora TUV Norte. São pontos de destaque. Agora sim, né? Com 18,5 amperes de corrente, o produto é compatível com painéis 182 por 210, com módulos. Algumas marcas de destaque que têm compatibilidade. Uma questão interessante, na direita, né, a gente tem um sistema com 2 micros, tá, de 1,6 kW, para um arranjo de 8 painéis. A gente fez um cálculo de área, isso aqui está dando aproximadamente 28 metros de cabo, tá? No meio, na instalação do meio, um sistema de 3,96, aqui é apenas um microinversor, o MS3000. Esse MS3000 aceita 8 painéis. Aqui nós temos 24 metros de cabo nessa instalação, um micro fazendo essa potência de 3,96, e o MP3000, no caso aqui um exemplo com 6 módulos de 600 watts, entregando 3,6 kW, com 22 metros de cabo. Nosso produto não trabalha com cabo-tronco, fazendo a conexão entre os micros. Todos os micros vão direto para o quadro de distribuição. Destacamos também que o produto da Tissan, o MC4, não está fixo, como alguns fabricantes ainda utilizam, né? O MC4 fixo na carcaça do produto. A gente tem um histórico de problemas aí, uma má conexão, gera um aquecimento, um derretimento. Então, nós temos um cabo flexível de aproximadamente 5 milímetros. Pode ser customizado esse cabo, tá? Mas, além de facilitar o movimento durante a instalação, permite a troca do MC4 sem condenar o produto todo, se tiver algum problema em algum dos conectores. Bom, falando agora sobre a comunicação, o Wi-Fi é integrado, conecta diretamente no roteador, não tem necessidade de utilização de DTU ou de nenhum outro acessório para essa comunicação, o que reduz custos de monitoramento, custos do equipamento da instalação de forma geral. O nosso sistema de monitoramento é próprio, foi desenvolvido pela Tissan, e ele acompanha a garantia do produto, são no mínimo 12 anos de garantia. Outras marcas, quando tem um aparelho de comunicação que não está integrado, normalmente tem uma garantia reduzida, 1 ou 2 anos para a DTU e o equipamento 12, 15 anos. No nosso caso, o sistema de comunicação e o produto tem uma garantia única começando em 12 anos. Mas a principal vantagem desse Wi-Fi integrado e do desenvolvimento da Tissan é na simplicidade da configuração, né? Aqui tem um passo a passo, né? A pessoa cria uma estação no app, escaneando um número de série, uma etiqueta que está na lateral do produto. Na sequência, seleciona o microinversor e a rede, e com um botão, ela faz a configuração e a comunicação já está ativa. Extremamente rápido, um processo que se faz, claro, depois de algum treinamento, entendendo, em menos de 1 minuto, de 30 a 40 segundos. Isso já foi muito mais complicado. Isso foi lições aprendidas, né? Que nós tivemos a primeira e segunda geração de microinversores que eram mais complexos. Eu vou passar mais rápido aqui. A gente chama de ESK Pop-Up, que, na verdade, são os painéis, os módulos com microinversor, já vem com a estrutura metálica. Não há linha que está disponibilizada no Brasil ainda. Nós não temos regulamentação para o uso desse produto no Brasil. O Bruno já até falou para a gente fazer divulgação disso. Estamos pensando, tá, Bruno? Mas é uma demanda muito forte no mercado europeu. Adaptável, a instalação é fácil, o ângulo é ajustável, você pode conectar ali mais microinversores, padrões de acabamento, né? Prata, preto, dependendo do acabamento onde vai ser instalado. E, por fim, a solução all-in-one com inversor, EMS, conectores, sistema de gestão de baterias e a própria bateria, né? Compatível com sistemas on-grid,
retrofit fácil, quantidade de baterias são estendidas, IP65, então pode ser utilizado em ambientes indoor ou outdoor, sistema de convecção natural. Quem tiver mais interesse nesses produtos, que não é o foco nessa apresentação, por favor, coloca no chat o e-mail que a gente entra em contato e passa mais informações. Por fim, o sistema de desligamento rápido, nós temos a PV a nível de string, de 1 a 10 strings, e também temos o sistema de desligamento rápido para a nível de módulo. Ele funciona de duas maneiras, né? Atingindo a temperatura de máxima de 85 graus, ele já desliga automaticamente. Compatível com sistemas on-grid, da mesma maneira. Tem a opção com bateria interna e pode ser utilizado com baterias adicionais, opcionais. Como eu disse, né, disponíveis de 1 a 10 strings e é facilmente instalável em qualquer cenário. E, por fim, o nosso sistema de desligamento rápido a nível de módulo. Esse, sim, é desligado por uma botoeira, por um interruptor, de acordo com as normativas da ANEC 2017-2020, adequado para todos os tipos, aceita alta corrente, todos os tipos de módulos, não precisa de cabos extras para instalação, ou seja, não tem aumento de custo, extremamente plug-use, fácil de instalar, tá? Sistema de comunicação, hoje os inversores da linha Titan podem ser monitorados por qualquer navegador de internet, ou por iOS ou Android, fazendo o download do aplicativo, e por aqui você vê a localização da planta, potência, tensão, corrente do dia, ou acumulado do período, para cada MPPT. Também pelo aplicativo você consegue abrir um ticket, se tiver uma ocorrência, se precisar de suporte técnico, é dentro do próprio aplicativo, não precisa mandar um e-mail para a gente, torna-se mais fácil. Bom, obrigado por assistir essa apresentação inicial. Eu vou agora passar um vídeo rapidinho. Só um minutinho para trocar minha tela aqui. Estou no tempo, Bruno? Estou no tempo, né? Tá sim. Vamos lá. Ok. Hi, Victor. We cannot hear the sound. Obrigado por assistir esse vídeo. Vou passar um vídeo na sequência também curto, focando no microinversor Titan. Esse vídeo, por favor. Share.
Pessoal, o áudio não está. Agora foi, Vitor. Agora deu. Ok, eu vou deixar seguir. Vamos perder tempo. A sequência da configuração, selecionando o repertório. Pessoal, é isso. Obrigado por essa presença de todos. Eu já estourei meu tempo aqui, 18h32. Eu ia abrir o datasheet, mas não temos tempo para isso nesse momento. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Marcelo. Por gentileza, pode compartilhar a sua apresentação. Pessoal, todos que estão participando, fiquem à vontade para usar o chat, para colocar ali uma dúvida, ok? Uma sugestão ou um e-mail, caso precise que entremos em contato. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Tá aparecendo aí para vocês? Ótimo, Marcelo. Tá legal. Bom, vai ser rápida aqui a minha apresentação, acho que umas 2 horas aí, suficiente para apresentar tudo aqui. A sua apresentação, Vitor, estive vendo aí, tava bastante densa, né? Eu acho que tem muito assunto ali para a gente desenvolver depois outros webinários, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu vi que a apresentação foi meio corrida, assim, mas tem muita coisa interessante lá, né? Então, a gente pode depois trabalhar aí em futuros webinários, né? Em parceria aí com o Canal Solar, né? Sempre um prazer estar aqui apresentando. Bom, eu trouxe aqui uma aula, né? Eu não conhecia bem aí o público, né, que ia nos assistir aqui, então eu trouxe uma aula para falar um pouquinho de microinversor, de MLPE, fazer um comparativo com o inversor tradicional, né, o inversor de string, tá? E vamos lá então, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Vilalva, aqui da Unicamp, coordenador do Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, que é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro da universidade, um laboratório onde a gente tem aí pesquisadores desenvolvendo trabalhos de mestrado e doutorado. A gente tem também uma atuação em treinamentos, consultorias, perícias, certificação de equipamentos para o Inmetro, e a gente está desenvolvendo também um programa próprio nosso, um programa interno, independente, de teste de qualidade de inversores, tá? Então, a gente convida aí os fabricantes, a gente já tem feito alguns trabalhos junto com fabricantes, junto com distribuidores também, alguns distribuidores têm recorrido a nós para opinar sobre equipamentos novos que estão chegando no mercado, né? Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho aí, que é um trabalho importante, eu acho, para o mercado brasileiro, né? Para trazer informações e qualidade aí para o público. Então, a gente está à disposição aí do mercado para isso. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui de microinversor, né? Esse é o foco da apresentação de hoje, o foco desse webinário. O microinversor, ele é um produto que se encaixa dentro de uma família que a gente chama de MLPE, que é Module Level Power Electronics, né? Traduzindo isso aí, a gente tem a eletrônica de potência no nível do módulo. Tá? O que é a eletrônica de potência? Né? É a área da engenharia elétrica que desenvolve conversores de energia. Tá? Então, tudo que é conversor, inversor, microinversor, otimizador de potência, né? Qualquer tipo de conversão de energia que a gente pode imaginar, cai dentro do campo de estudo da eletrônica de potência. Tá? Então, quando a gente fala
eletrônica de potência no nível do módulo, a gente está se referindo a equipamentos que estão fisicamente próximos do módulo fotovoltaico, tá? Que é o caso do microinversor e também do otimizador de potência, que é um outro equipamento, não é o foco da apresentação aqui de hoje, né? Mas também pertence à família do MLPE, tá? Então, o que difere, uma das diferenças, né, dos equipamentos MLPE, né, em relação aos equipamentos tradicionais, os inversores tradicionais, é o seu tamanho, né, e o local de instalação, tá? Os microinversores, os equipamentos MLPE, sempre são instalados próximo dos módulos, né, nos telhados, né. Eu trouxe aqui uma comparação, né, para a gente entender aí a diferença, né, de utilização dos inversores tradicionais, os inversores de strings e dos microinversores, tá? Então, uma principal diferença é que os inversores de strings trabalham com um número grande de módulos ligados em série, tá? Os inversores estão fisicamente distantes dos módulos, então a gente tem um cabeamento de corrente contínua longo, tá? Então, os módulos estão lá no telhado e o inversor está no solo, na parede, né? Então, eles estão distantes, tá? Então, isso exige um cabeamento de corrente contínua longo, tá? Por outro lado, a gente tem um cabeamento de corrente alternada que é mais curto, né? A gente entende que o inversor tradicional ele está mais próximo do ponto de conexão, tá? Por outro lado, né, quando a gente trabalha com microinversores, a gente tem um número menor de módulos por equipamento, tá? A gente pode ter desde um módulo por microinversor até microinversores que trabalham com 2 módulos, 4, 6, 8, como eu vou mostrar depois, tá? Mas uma grande diferença, independentemente do número de módulos que você tem no microinversor, tá? A grande diferença é que esses módulos não são ligados em série, eles são ligados diretamente às entradas do microinversor, tá? Em alguns casos a gente tem, em alguns equipamentos, em alguns modelos de alguns fabricantes, a gente encontra 2 módulos ligados em série, tá? Então esse é o número máximo que a gente tem visto no mercado aí, né, de conexão série, de elementos em série com microinversores. Então isso faz com que a gente tenha uma redução, né, do uso de cabeamento de corrente contínua, tá? Então a saída do módulo já é diretamente ligada ao microinversor, isso elimina a utilização de cabos de corrente contínua nas instalações, tá? Elimina ou reduz, né? E, por outro lado, a gente tem, então, um cabeamento mais longo de corrente alternada, tá? Então, a conexão de corrente alternada, ela exige, né? Então, o microinversor está lá no telhado, então, para você fazer a conexão com a rede elétrica, você precisa descer esse cabo do telhado até o solo, até o ponto de conexão. Então, o comprimento maior de cabo se encontra na parte de corrente alternada, tá? Então, essas são as principais diferenças, né? E quais são as implicações disso aí, né? Quais são as vantagens disso aí, tá? A gente tem aqui, eu fiz aqui um comparativo, né? Entre inversores de string e microinversores. Por um lado, né, aqui a gente tem algumas vantagens dos inversores de strings, que são o menor custo por watt, tá? Conforme você vai aumentando a potência, né, então para sistemas de alta potência, usinas, né, para usinas aí de centenas de quilowatts, dezenas e centenas de quilowatts, megawatt, é difícil você falar em microinversor, tá? Então o custo por watt ele diminui bastante conforme você aumenta a potência do equipamento. Tá? Então, essa é uma vantagem do inversor de string para sistemas de alta potência. Tá? Também, pensando em usinas, né, a gente tem aí uma facilidade de operar com strings longas. Né? A gente vai ver que para sistemas pequenos, né, de forma geral, né, também é melhor você trabalhar com baixa tensão. Então, sempre que você tem strings muito longas, você começa a ter tensões elevadas, você aumenta o risco de arco elétrico, incêndio, risco de choque elétrico. Mas pensando em usina solar, é vantajoso você trabalhar com strings longas, porque você reduz, né, o uso de cabeamento na instalação. Tá? Isso para usinas. Tá? Também você tem aí, pelo fato de você ter o equipamento
não instalado embaixo dos módulos, né, não instalado no telhado, tá? Você tem uma facilidade de inspeção e manutenção, tá? E também, né, por causa disso, os inversores tradicionais, eles podem ser alojados em ambientes que têm ventilação, em alguns casos a gente vê instalações refrigeradas, né, o inversor pode ser colocado dentro de um cubículo, dentro de uma sala com refrigeração, tá? Então, essas são as vantagens aí, não sei se tem outras, né? Talvez tenha outras aí que eu não citei, são as vantagens dos inversores de strings. Por outro lado, a gente tem vantagens bastante interessantes dos microinversores, tá? Então, eu trouxe algumas aqui. Uma delas é a instalação facilitada, tá? A instalação de um microinversor, ela é quase plug and play, tá? Porque você pega o módulo, você já conecta o módulo diretamente ao equipamento, tá? Sem grandes complicações, sem necessidade de fazer cabeamento, sem necessidade de fazer configuração, né? Você conecta o módulo ao microinversor e depois você conecta a saída de corrente alternada do microinversor ao ponto de conexão da rede elétrica. Então, até uma criança instala um sistema solar com microinversor, né? Então, eu coloquei ali a palavra quase, né? Quase plug and play, né? Para não dar a ideia aqui de que qualquer pessoa pode sair instalando sistema fotovoltaico. Então, a instalação é realmente facilitada, ela é realmente muito simples, tá? Mas a gente ainda, né, exige que essas instalações sejam feitas, sejam projetadas e sejam executadas por profissionais capacitados, né, como em qualquer tipo de instalação elétrica, tá? A gente tem aí também uma facilidade muito grande de projeto e dimensionamento, tá? Quando você vai fazer um projeto, né, qualquer que seja, usando o inversor de string, você precisa analisar, né, a folha de dados do equipamento, você precisa analisar quantos módulos você está colocando em série, verificar se aquilo está de acordo com a característica de entrada do equipamento. Aí mudou o projeto, mudou o número de módulos, tem que olhar tudo de novo, né? Então, isso exige um cuidado maior do projetista, né? E isso também limita um pouco. Às vezes você quer aumentar a instalação, você quer mudar a configuração, aí de repente aquele inversor de string já não serve, né? Você aumentou um pouquinho o número de módulos, tem que buscar outro inversor. Com microinversor, não. Se você quer ter 10 módulos, você põe 10 microinversores. Se você quer ter 20 módulos, você põe 20 microinversores, né? Por exemplo, né? Supondo que seja um módulo por inversor, né? Então a facilidade de projeto e dimensionamento é muito maior, você tem muito mais flexibilidade para trabalhar com esses sistemas, tá? Isso do ponto de vista aí de instalação e projeto, né? Agora, quando você fala de retorno, né, de eficiência, a gente tem aqui um ponto muito interessante, que é a questão do mismatch, tá? De potência dos arranjos fotovoltaicos. Isso é um problema bastante conhecido, né, bastante estudado, e a gente sabe que o microinversor resolve esse problema, tá? Que problema que é esse, né? Eu vou mostrar depois, tem um slide onde eu falo especificamente sobre esse problema aí, né? Então é vantajoso do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de geração de energia, você trabalhar com microinversores. Então, você consegue produzir mais energia devido à redução aí desse mismatch de potência, tá? Além disso, você tem aí a eliminação de problemas com sombras, tá? Então, eu vou mostrar isso depois também no outro slide, tá? E na questão da segurança também, a gente tem uma vantagem aí com o uso de microinversores, que é a eliminação total do risco de arco elétrico e choque elétrico, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui também um outro slide aqui que eu preparei para vocês, tá? Bom, facilidade de instalação, né? Por que é fácil instalar um microinversor, né? Porque ele vai instalado já próximo ao módulo, como eu falei, né? Preso à própria estrutura onde você faz a fixação dos módulos, tá? Então, você botou o equipamento ali, aí você já puxa os cabos, já conecta os módulos ali perto mesmo, tá? Então, não precisa fazer descida de cabo, de string, tá? Não precisa instalar um inversor numa parede, colocar string box, né? Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Uma instalação usando microinversores, né? Muitos clientes, principalmente residenciais, né?
não querem ter um inversor, uma caixa, uma string box, né, aparecendo ali na sua área, né, ali do lado da churrasqueira, não quer, ninguém quer ter isso aí, né? Então você joga a instalação toda lá para cima, coloca no telhado, então a instalação fica transparente ali para a residência, né? Não causa nenhum impacto estético, né? Então essa é uma vantagem aí dos microinversores, tá? Falando aqui especificamente sobre o problema do arco elétrico, né? Quando a gente trabalha com strings longas, né? Que é o caso aí dos inversores de strings, a gente tem aí o problema da originação de tensões elevadas, tá? E isso favorece a criação de arcos elétricos, tá? Então, se você tiver um circuito elétrico com alta tensão, tá? Com corrente contínua, esse problema ele é mais grave nos circuitos de corrente contínua, que é o caso aí dos circuitos com módulos fotovoltaicos, tá? Então, se você tem um circuito que tem alta tensão, tem uma corrente contínua passando por esse circuito, se você tiver um mau contato nesse circuito, ou se você fizer a desconexão, né, que é o caso aí seria o último item aqui que eu coloquei, né, as condições de ocorrência do arco, a imprudência, né, então se você tem um sistema solar que está funcionando, tá, tem uma corrente passando ali pelas strings, você vai lá e desconecta, tá, ou uma desconexão intencional, ou por um mau contato, né, você vai provocar um arco elétrico, que é aquele fogo, né, aquela corrente elétrica passando pelo ar, né, que provoca um clarão, provoca um fogo, né, e isso é uma causa frequente de incêndios nas instalações fotovoltaicas. Então, esse problema, ele existe, né, ele está sempre presente nos sistemas fotovoltaicos que utilizam strings, né, que utilizam muitos módulos ligados em série, tá? Tem solução para isso? Tem, tá? Não quer dizer que o sistema com inversor de string vai pegar fogo, não. Tem recursos para você se proteger contra isso. Os equipamentos hoje já estão vindo equipados com um sistema que chama FCI, que é um sistema de proteção de arco elétrico, tá? Tem também o sistema de Rapid Shutdown, né? Que faz o desligamento dos módulos fotovoltaicos. Então, você tem alternativas também para tornar os sistemas baseados em inversores de string também mais seguros, né? Mas sempre você vai ter aquela questão, né? Colocou muitos módulos em série, você está sujeito à originação de um arco elétrico, tá? Já no caso do microinversor, antes disso tem aqui, ó, eu coloquei aqui alguns links, tá? De alguns artigos do canal Solar que falam sobre essa questão aí do arco elétrico, tá? Então, deixei esse material aí como sugestão de leitura para os nossos telespectadores aqui. Tá? Bom, outro problema é o choque elétrico, né? Quando você coloca muitos módulos em série, formando strings, você origina tensões elevadas, né? Falei disso aí no início da apresentação. Então esse problema sempre vai existir, tá? Em sistemas com strings, tá? Sempre você vai ter tensões elevadas de centenas, né? Até 1.000, podendo chegar a 1.500 volts aí no pior caso, né? Então isso é um problema. Nas usinas solares esse problema existe, mas é um problema controlado, né? Só pessoas habilitadas entram nas usinas, né? Agora, quando você vai para um ambiente residencial, né? E você coloca no telhado um circuito com 1.000 volts, né? Isso já começa a ficar complicado, né? Então, o microinversor resolve esse problema aí, né? Então, quando você trabalha com uma quantidade menor de módulos, né, ligados diretamente ao equipamento, né, então um módulo ligado a uma entrada, ou no máximo 2 módulos ligados a uma entrada, você tem, então, tensões de operação menores, tipicamente aí na ordem de 40 a 80 volts, tá? Então, você elimina esse problema, tá? Então, ao usar microinversor, você elimina 2 problemas das instalações fotovoltaicas, elimina o risco de arco elétrico e o risco de choque elétrico, porque você trabalha com tensões menores, tá? Não quer dizer também, né, que a gente não possa usar inversores de strings nas instalações, pode, né, instalação sendo bem feita, tudo dentro da norma, executada por profissionais
capacitados, essa instalação se torna segura, tá? Mas, né, a gente tem que reconhecer aí o mérito do microinversor ao eliminar completamente, né, qualquer risco aí que você tenha relacionado à presença de tensões elevadas nos circuitos, tá? Bom, isso com relação à segurança, né? Agora falando aqui de eficiência de operação, né? A gente tem a questão do mismatch de potência que eu mencionei aqui no início da apresentação, né? O que é esse problema aí, né? Idealmente, né, a gente teria nas instalações fotovoltaicas módulos idênticos, né? Então, estou comprando lá módulos de 500 watts, por exemplo, comprei 10 módulos de 500 watts, idealmente eu tenho 10 módulos com exatamente a potência de 500 watts, tá? Mas isso não acontece na prática. Quando eu compro lá uma quantidade de módulos, eu tenho módulos com 500, 510, 505, 490, vem tudo misturado ali, né? E quando você pega esses módulos diferentes, conecta em série, né, forma uma string e liga ao inversor, você está fazendo com que aquele conjunto, tá, trabalhe limitado, tá, à potência do menor módulo que você tem. Então, é o que vai acontecer, você vai perder ali alguns watts ali, né, pelo fato de ter formado uma string, tá? Então, esse é um problema que acontece inevitavelmente quando a gente trabalha com strings. Quando você leva quando você individualiza o módulo fotovoltaico, né, que é o que o microinversor consegue fazer, tá? Então, cada entrada do microinversor recebe um módulo, ou no máximo 2, tá? Então, você individualiza o rastreamento da máxima potência, tá? Então, você consegue extrair, tá, a máxima potência possível de cada um dos módulos da sua instalação. Então, você reduz, né, você ou elimina praticamente o problema do mismatch de potência, né? O que é o problema qual é o problema do mismatch? É a redução da perda de geração, tá? Por causa dessa limitação que ocorre quando você forma strings, tá? Então, essa é uma vantagem aí, não é uma vantagem de segurança, é uma vantagem operacional do microinversor, né? Ou também da família de produtos MLPE, tá? Depois, né, a gente está ainda falando aqui do mismatch, né? Isso foi mencionado aí na apresentação do Victor, né? Quando você tem um telhado complexo e você tem módulos com diferentes orientações, diferentes ângulos, tá? Isso já torna impossível o uso de inversores com strings, tá? É impossível. Você não pode pegar e fazer uma conexão como essa que está aí no desenho, né? Pegar esses módulos aí, ligar em série e jogar no inversor de string. Não dá, tá? Então, a solução aí é o equipamento MLPE, tá? Então, o microinversor resolve esse problema, porque aí você individualiza os módulos, né? E aí você não tem mais problema. Aí você teria um grande problema de mismatch, tá? A gente falou do mismatch como sendo um problema da diferença de potência dos módulos, né? Então, os módulos vêm de fábrica com potências ligeiramente diferentes, mas se você pegar módulos idênticos, tá? E instalar da forma como você está vendo aí na figura, né? Cada módulo instalado de um jeito, você vai ter um grande problema de mismatch. Então, você vai ter módulos em condições operacionais muito diferentes, tá? E se você formar uma string com esses módulos aí, você vai ter uma limitação muito séria de desempenho. Aí o microinversor vem e resolve esse problema aí, né? Ao individualizar a operação dos módulos, tá? Outro problema também que o microinversor ajuda a resolver é o problema do sombreamento parcial, tá? Quando você tem telhados próximos de árvores, chaminés, antenas, enfim, ou prédios vizinhos, né? Isso é muito comum em instalações residenciais, né? Você tem ali sombras que vão aparecer, né, em porções diferentes da string, né? Então, tem lá uma sombra que incide na extremidade direita da string de manhã, à tarde você tem uma sombra no meio, no final do dia na outra ponta, né? Então, isso acaba impactando o desempenho do sistema fotovoltaico. Por quê? Tá? Porque quando você produz uma sombra parcial, né, o que a gente está querendo dizer aqui? Você tem uma string, né, tem uma sequência de módulos ligados em série,
e você sombreou ali 2 módulos daquela string, tá? O que acontece? O resultado é isso que você está vendo aqui nessa figura aqui do lado direito, né? Bom, do lado esquerdo aqui a gente tem, né, 2 curvas, né? A curva de corrente e tensão e a curva de potência, tá? Aqui de uma string que está toda perfeita, né? Todos os módulos estão recebendo a mesma iluminação. Aí, se você tiver o problema do sombreamento parcial, você começa a originar vários picos de potência, tá? Nessa string, né? Nesse exemplo aqui, a gente sombreou 2 módulos e a gente tem aqui 2 picos de potência. Tem um pico, né, ou um máximo global, tá? E tem um máximo local. Dá para ver que a potência do máximo local ela é menor do que a potência do máximo global, tá? E os inversores de strings, tá? 99% deles, tá? Exceto alguns apenas no mercado que possuem um recurso de rastreamento de máximo global, né? Mas 99% dos inversores de string existentes no mercado hoje não são capazes de identificar esse máximo global, tá? Eles vão ficar presos a esse máximo local. Então, tem uma sombra ali de uma árvore ou de uma chaminé, pegando ali um pedacinho da string durante toda a manhã, das 8 da manhã até as 10 e pouco, tem uma sombra ali. Então, durante aquele período todo, aquele sistema fotovoltaico ficou limitado, né, teve a sua geração limitada, porque o equipamento ficou preso ao máximo local, né? Então, esse é um problema que existe aí nos sistemas com strings, tá? Um problema aí bastante ruim, né? Ele impacta bastante o rendimento aí do sistema, e você resolve esse problema, de novo, né? Com o microinversor, ao individualizar a operação dos módulos, você acaba zerando esse problema. Então, aquele módulo que está com sombra, tudo bem, ele vai trabalhar numa potência menor, porque está recebendo menos luz. Mas os demais módulos, eles vão conseguir alcançar a sua potência máxima e vão entregar o máximo possível de energia naquele período ali, né, em que a sombra está ocorrendo, mesmo com a existência da sombra, tá? Então, essa é uma vantagem aí bastante conhecida da tecnologia de MLPE, incluindo aí os microinversores, tá? Depois aí tem uma questão aí que eu estava observando aí no mercado, que era a dificuldade de fazer a compatibilização de microinversores com módulos de alta potência, tá? A gente sabe que esse é um problema que está acontecendo não só na família de MLPE, mas também nos inversores de string, né? Enfim, a potência dos módulos está aumentando muito rápido, né? Os fabricantes estão trazendo módulos cada vez mais potentes, módulos que já ultrapassam aí a potência de 500 watts, tá? Isso está fazendo com que a corrente de saída dos módulos seja maior, tá? E aí os fabricantes de inversores levaram um tempinho aí, agora o mercado já está se normalizando, né? Mas era difícil, né? Você encontrar inversores, tá? De um modo geral, para trabalhar, para operar com esses módulos de alta corrente, tá? Então, a gente já tem visto, então, o equipamento da Tessan, né, é um exemplo aí de equipamento que já está preparado, né, de microinversor, que já está preparado para trabalhar com módulos de alta potência, tá? Então, eu peguei como exemplo aqui, peguei um módulo aqui da família de 500 watts, né? Se a gente pegar aqui, esse módulo aqui, ele já alcança aí correntes de 13, até 14 amperes aí, em alguns casos, tá? Isso falando de módulo convencional, né? Se você pensar que você tem um módulo bifacial, tá? Não é o caso de instalações em telhado, né? Mas é mais para instalações em solo. Mas se você estiver falando aqui de um módulo bifacial, você chega facilmente aí a 20 amperes, tá? Então, as correntes de saída dos módulos estão aumentando, tá? Já são aí, já se encontram hoje aí na faixa de 15 a 20 amperes, né? Ao passo que, alguns anos atrás, a gente tinha aí módulos operando aí no máximo a 10 amperes, por aí, tá? Então, esse aqui é um exemplo de equipamento que já está preparado para operar com módulos de alta corrente, né? Então, tem esses modelos aqui, eu trouxe aqui esse pedaço aqui da folha de dados, né, do microinversor Tessan. Então, você vê aqui, ó, a corrente máxima por entrada, né? Então, quer dizer que você pode conectar a essas entradas aí
módulos que vão fornecer até 18 amperes e meio, né? Ou 15 amperes aqui, de acordo com o modelo, né? Então, esse é um equipamento já preparado para trabalhar com os módulos que estão chegando hoje no mercado, que são módulos aí de 500 watts para cima, né? A gente já vê muitos desses módulos já sendo instalados, inclusive em telhados, né? É difícil hoje você encontrar módulos com potências inferiores a essas, né? Então, esse equipamento já está preparado, né? Outra questão aí que eu trouxe aqui para vocês, né? Já que a gente está dando uma geral aí na família de microinversores, né? A gente tem aí no mercado microinversores de vários fabricantes, de vários modelos, né? Então, a gente encontra desde microinversores que operam com um módulo, tá? Que é o microinversor raiz, vamos dizer assim, né? O microinversor surgiu com essa ideia, né? De individualizar os módulos. Então, inicialmente, você tinha um microinversor por módulo, né? Depois, os fabricantes foram percebendo que seria vantajoso você preservar a ideia do microinversor, né? Que é a instalação no telhado, próximo do módulo, mas permitir a conexão de um número maior de módulos por equipamento. Então, você ganha em custo, você ganha em agilidade, né? Em vez de instalar 4 microinversores, você instala um e liga 4 módulos naquele microinversor, né? Como está desenhado aqui do lado esquerdo aqui, né? E depois você tem já tem fabricantes, né? Um exemplo aqui, a própria Tessan, né? Já oferecendo microinversores que comportam até 8 módulos, tá? No caso aqui, nesse exemplo aqui, nesse modelo, você pode ter até 8 módulos, sendo que são dois módulos ligados em série, são 4 entradas, né? Em cada entrada você consegue colocar pares de módulos, né, ligados em série, tá? E tem equipamentos para 6 módulos, né, onde você tem entradas individuais, né? Então é um equipamento que preserva, né, a essência do microinversor, né? Que essência que é essa, né? É você instalar perto do módulo, você instalar no telhado e você individualizar o módulo, né? Isso que é importante, né? Você tem aqui 8 módulos ou você tem 6 módulos, mas você não tem strings. Você continua tendo módulos individualizados, né? Ou no máximo aqui, como tá sendo mostrando aqui, no máximo 2 módulos ligados em série. Então você continua tendo tensão baixa de operação, você continua tendo um rastreamento de máxima potência, né? Um MPPT mais individualizado, né? Você tem todas as vantagens que os microinversores oferecem, né? Mas com um equipamento mais compacto, onde você tem ali diversos módulos conectados, né? Isso traz um ganho ali na instalação, né? Na agilidade de instalação, tá? Bom, isso que eu tinha para apresentar para vocês, depois eu fico aí à disposição para responder dúvidas aí, perguntas aí do público, né? Agradeço aí a atenção de vocês e passo a palavra, então, aí para o próximo palestrante. Obrigado, professor Marcelo. Eu não explorei tanto, deixei de falar sobre abrir a ficha técnica aqui da linha Titan, mas a sua apresentação foi maravilhosa e explorou bem os diferenciais dessa linha, né? Gostaria de destacar que o MP3000, ele aceitando 6 painéis, são 6 MPPTs, então hoje numa instalação residencial com 12 módulos, bastam 2 equipamentos para fazer a cobertura desse sistema, né? Torna a instalação muito prática, muito rápida, né? Enfim, mantendo todas as características, as vantagens de um produto MLPE. Obrigado mais uma vez. Professor Bruno, agora é com você. Gol de ouro. Olá, boa noite, Vitor. Boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer aí o convite, né, de participar aqui com vocês. Agradecer a você, agradecer a Beatriz e a Cora, né, por essa oportunidade. Eu também não vou me alongar muito aqui, falar um pouquinho de mercado, né? A gente está passando aí por um momento de algumas mudanças, né, sensíveis, tá? Então, manter aí o pessoal atualizado sobre essas mudanças, acredito que muitos de vocês já estão, né? Mas traçar aqui também um pouco da minha visão aí das coisas que estão acontecendo, tá? Deixa eu pegar aqui a apresentação.
E também, viu, Vitor, eu tenho algumas dúvidas aqui, depois eu vi que você colocou ali para a gente colocar as dúvidas, mas eu vou colocar depois ali ao final para você e A para o professor Marcelo. Cora, deixa eu... A Cora está aqui. Vitor, tem uma pergunta no chat. Acho Deixa que é eu ver legal aqui. responder, viu, Vitor? Acho que se você Mas quiser eu não vi aí. essa pergunta, eu coloquei observação, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, registre aqui. Ela está falando aqui até qual potência é considerado microinversor. Então, eu não sei quem fez essa pergunta, a Cora me passou no chat, né? Não é a potência que define a classificação de inversor string ou microinversor, certo, professor Marcelo? Essa é uma boa pergunta, né? Sim. Como eu mostrei na apresentação, né? O microinversor raiz, né? Quando ele surgiu, ele era um módulo por microinversor, né? Depois foi aumentando, passou para 2, passou para 4, agora a gente tem equipamentos para 6, 8, né? Aí fica a pergunta, né? Pô, um equipamento que recebe 8 módulos, ele é um microinversor, né? Ele já não é tão micro como aquele, né? Que tem um módulo só, né? Mas ele preserva a essência, né? Você tem todas as vantagens. Esse microinversor de 8 módulos, ele carrega todas as vantagens daquele microinversor de um módulo, né? E essas vantagens quais são? Você tem um módulo ligado em cada entrada, ou no máximo 2, né? Como a gente viu em alguns casos aí. Então, o módulo ele é individualizado, né? Então, você ter 8 microinversores, cada um com um módulo, é o mesmo que você ter um microinversor com 8 entradas. Tá? Então a ideia é essa, a ideia é você sempre individualizar o módulo, eliminar o cabeamento de corrente contínua, né? ou reduzir esse cabeamento, tá? Reduzir nível de tensão, né? Reduzir mismatch de potência. Né? Então o microinversor é isso. Então, se o equipamento faz isso, ele é considerado um microinversor, apesar, né, desse micro aí da Tessan já ser bem grandinho, né? O Bruno, Ele, é- exatamente, o Bruno ele, não viu é- ainda o micro, ele mas é eu um levei bebê, lá no ele é um laboratório, bebezão, né? ele é Continua sendo grande. um bebê, né? Mas ele é grandão, né? Ele é um Então pouco maior ele do que o micro de 2 kW, obviamente, o peso dele é 6,8 quilos, né? Mas ele ainda é possível de ser instalado embaixo do painel, ou ao lado, ou em um soto, seja na vertical ou na horizontal, ele tem um acessório para isso, né? Ganhou tamanho, ganhou peso, engordou um pouquinho, mas como você diz, né? Mantém todas as características, permitindo potências maiores e maior quantidade de painéis. Muito bom, obrigado, Marcelo. Isso daí era até uma dúvida, viu, Vitor? Aproveitando aí que abriu aí para uma dúvida, né? Sim, Eu tenho duas aqui. Vou começar com a primeira. se for difícil é para o professor Marcelo, se for suave é para mim. É justo, é justo. Mas eu vi ali uma foto sua, e você acabou comentando isso também, né? De um microinversor instalado ao lado do módulo e não debaixo do módulo, né? Então, isso pergunta se é ok fazer dessa forma também, né? E se, né, apesar de ok, se isso é recomendado. A recomendação nossa é ele ficar embaixo do módulo, tá, Bruno? Mas por ser IP67, não é problema. Certo, Marcelo? Complementa isso? essa é uma boa Não é pergunta. comum, né? A gente podia até fazer um estudo aí, né? Pegar 2 equipamentos, um embaixo, um do lado, e ver qual que é a diferença. Teve diferença em relação ao comportamento térmico? Ah, não teve Exatamente. diferença. Então é melhor por embaixo, porque você protege da chuva, né? Mas como você falou, se é um equipamento IP67, né? Em princípio ele pode ficar exposto, né, a intempéries, né? Mas é uma pergunta Exatamente. realmente interessante aí, porque a gente está acostumado a pôr embaixo, né? Não exatamente, não é convencional, tá, Bruno? Desde os primeiros micros, né, o mercado meio que padronizou em fixá-lo no trilho ali, na estrutura metálica dos módulos, ele é fixado ali, né? Mas pode estar na lateral, sim. Paulo Bernardes da Solarítima, falei com ele hoje, bem-vindo, viu, Paulo? Paulo colocou uma observação aqui, a Persistem, Rui Miles e DIE, vemos grande crescimento para a MLPE no futuro para o setor residencial. Para nós, o suporte técnico fabricante no Brasil é essencial, obviamente que sim, Paulo, entendemos, temos que ter um bom serviço de suporte técnico local. Obrigado aí pela sua contribuição. Bruno, só para você estar compartilhando sua tela de desktop aí, tá? Suas pastas estão todas aí.
Já tô compartilhando já? Tá contigo. Eu não sei se é a sua tela ou a do Marcelo. Eu acho que não é minha, não. Professor Marcelo, acho que é a sua, então. Eu estou vendo uma tela aqui, um desktop. Saiu. Legal, até se você puder me passar aqui. Agora foi, agora veio. Tá. Ô, Vitor, e uma outra pergunta que eu tenho é sobre a... Você mencionou ali que os microinversores da Tessan, eles não possuem cabo-tronco, né? Sim. E geralmente eu vejo, né, as soluções com cabo-tronco. Qual que seria aí a razão, né, para não se trabalhar com a solução do cabo-tronco? Bruno, é uma questão de conceito, tá? Eu não vou entrar a fundo nessa resposta, mas definitivamente nosso produto não usa cabo-tronco, eles não têm conexões entre os micros, né? Todas vão direto para o quadro. Se tiver muito distante, né, sugerimos uma caixa de junção para fazer essa conexão. Uma pergunta bastante técnica para mim, tá? Posso Mas até fazer um nenhum... comentário dessa pergunta aí. Pois não, Marcelo. A gente está acostumado com a ideia do cabo-tronco, né, quando tem Sim, microinversor, que o cabo-tronco é aquele cabo que faz o paralelismo, né? Então, como você tem microinversores de potências menores, né? Então, faz sentido você ligar todos a um cabo e fazer a descida do telhado, né? No caso desse da Tessan, como ele já é um equipamento de potência maior, né? Então, o cabo-tronco já é um cabo só, né? Ele recebe um inversor só, né? Essa que é a diferença aí, né? Então, você pega outros equipamentos aí de potência menor, você pode ligar até 2 ou 3 micros por cabo-tronco, né? No caso do pode ser Tessan, isso. é um Pode cabo ser isso, só, né? sim. Porque você já tem É, uma potência mais alta ali, né? Então, é um cabo pode ser em só. função dessa potência, realmente. Eu fico te devendo essa, trago essa resposta, tá, Bruno? Para você e para os demais ouvintes aqui. Legal. E aproveitando também o comentário do professor Marcelo, Vitor, realmente tem bastante assunto legal ali, né? Essas são algumas das perguntas que eu coloquei, tem mais algumas outras aqui, mas eu acho que fica aí o convite para, de repente, a gente fazer uma nova edição de webinar aí, talvez aqui em conjunto com a gente aqui no Canal Solar, né? Para a gente explorar alguns desses pontos, talvez em mais detalhes aí, tá? Claro, esse é o primeiro de muitos, Bruno, se Deus quiser. Mas vamos lá, tá? A ideia aqui é eu falar um pouquinho sobre mercado, falar em mercado de geração distribuída, sobretudo ainda sobre projetos aí em telhados, né, rooftops, né, projetos residenciais, tá? Muitas mudanças que estão acontecendo no nosso mercado, né? E eu acho que antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de acalmar todo mundo aí, né, e de falar que isso é normal, né? Geralmente a gente tem os mercados aí de energia solar em diversos países, né, se iniciando, né, com alguns benefícios, né, pelo fato da energia solar ser uma energia limpa e renovável, né, mas que, né, num primeiro momento precisa de incentivos, né, para que ela ganhe corpo, né, e faça parte de fato, né, da matriz elétrica de cada um desses países. E à medida que a tecnologia, né, que ela vai amadurecendo e amadurecendo também aí no gosto das pessoas, né, dos cidadãos aí desses países, alguns desses benefícios acabam sendo retirados, né, ou regras são mudadas para que a gente sempre tenha aí um mercado em equilíbrio. E isso é o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está tendo algumas mudanças de regras, né? Essas regras elas foram mudadas aí esse ano, né? Vou explicar mais aí para frente, né? Mas com a cobrança da utilização da rede de distribuição aí para os projetos de energia solar, mas a gente ainda vê não, a energia solar ela é mais do que viável, né? Esses processos que estão acontecendo já aconteceu em outros países, né? Para citar alguns, mas não somente, Alemanha, Estados Unidos, Japão, o mercado australiano, enfim, né? Estão passando por essas mutações e esses mercados continuam pujantes, tá? Só para citar um exemplo aqui para vocês, né? O mercado alemão é um mercado, né, que já é mais maduro, a gente está falando em um mercado que já existe há mais de 20 anos, né, que já tem mais de 50
gigawatts de potência instalada em geração distribuída, só em geração distribuída, né? O Brasil, a gente vai ver que a gente está engatinhando ainda, a gente tem 17 gigawatts instalados, apesar da gente ter, né, mais do que o triplo aí da população alemã, né? A Alemanha aí com o país alemão, né, que é a referência aí mundial do setor de energia solar, né, e sem contar a questão territorial também, né, a Alemanha ela cabe dentro do estado do Mato Grosso do Sul, e lá na Alemanha também, inclusive, né, aqui a gente está falando em remunerar parte da rede de distribuição lá na Alemanha, né, simplesmente, né, você injetar energia na rede não te devolve nada, né, não tem nenhuma compensação que é feita, né, é remunerado muito pouco, né, uma fração ali, somente ali, é remunerada, e em algumas situações, né, injetar na rede também gera multas, né, então você veja bem, né, a nossa regra ela é mais amena, a gente é um país muito maior, não só na questão territorial, mas na questão populacional também, tem mais gente para instalar energia solar, mais residência para instalar energia solar, e é um mercado que ainda está em ascensão, né? De novo, né? Comparando, né? 50 gigawatts de potência instalada com 17, né? Tem muito telhado para ser instalado, né? Uma outra curiosidade que eu gosto sempre de mencionar, você vai nesses países, né? Alemanha, para citar, Japão, Estados Unidos, quando você está chegando, né? Nessas grandes cidades, você ali do aeroporto, do avião, né? Já consegue ver ali nas imediações, né, do aeroporto, na cidade como um todo, vários telhados com energia solar. Aqui no Brasil, né, eu viajo bastante, é muito difícil a gente ver, assim, não é fácil você enxergar tantas instalações assim. Então, tem muito telhado ainda para a gente fazer acontecer energia solar, tá? Bom, vou passar aqui a minha apresentação, né? Eu sou basicamente sou engenheiro eletricista, sou aqui também diretor executivo do Canal Solar, né? E tenho aí uma atuação aí no mercado de energia solar e no setor de energia como um todo aí já há algum tempo, tá? Mais aí de 10 anos. Falar um pouquinho sobre o Canal Solar, a gente é uma empresa que eu gosto de falar que nós somos uma empresa de geração, né, distribuição e transmissão de conhecimento, né, com perdão aí do trocadilho, com o setor elétrico, né? Então, a gente possui aí 3 unidades de negócio, tá? Uma unidade de negócio de educação e cursos, né? A gente tem hoje aqui no nosso, nessa nossa unidade, né? Mais de 5.000 alunos que já passaram aqui pelos nossos cursos, desde o básico até o avançado. Nós temos também uma unidade de negócios de consultoria e serviços, né, onde a gente presta serviços para integradores de energia solar, para grandes empresas que decidem instalar energia solar aí nos seus, como parte aí do seu portfólio aí de energético, né? Também nós temos aí uma unidade de negócio de comunicação e mídia, né? A gente é o maior veículo de comunicação do setor de energia solar no Brasil, né? Com bastante gente acessando os nossos canais aí mensalmente, tá? Que é uma parte do nosso time lá na Intersolar, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que envolve aí desde profissionais de engenharia, de tecnologia da informação, jornalismo, marketing, por aí vai, né? Para prestar aí os melhores serviços para o mercado. Aqui alguns números nossos, né? Como eu falei, a gente tem aí, a gente teve ao longo de 2022 mais de 1,5 milhão de pessoas acessando nosso site, né? Para mais de 4 milhões de visualizações de página, os mais de 5 mil alunos que eu falei para vocês, e na nossa unidade de negócio aí de serviços, alguns dos nossos clientes, tá? Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu acho que a primeira grande notícia que a gente teve esse ano, né, inesperada, inclusive, eu confesso para vocês que quando eu comecei no setor de energia solar, né, eu via lá que a gente não participava nem do top 10, né, apareciam ali as fontes, né, da nossa matriz elétrica, né, a hídrica, como sempre, liderando, aí a fonte térmica também, né, por um período muito longo aí apresentou aí como a segunda colocação, né? Depois a eólica tomou esse espaço, mas quando eu comecei com energia solar lá em 2015, 2016, a energia solar ela nem aparecia no mapa, né? Ela aparecia lá dentro de outros, né?
E eu lembro que naquele momento eu pensava comigo, né? Olha, se a gente chegar ali na terceira, né, até menos ali, quarta, quinta colocação, eu acho que já tem, né? A gente já vai ter feito bastante negócio e vai ter mais oportunidade de fazer mais negócios ainda, porque à medida que a tecnologia ela vai caindo no gosto da população, a tendência é que a gente tenha mais pessoas interessadas e que os negócios aconteçam mais, né? E para minha surpresa, né, nesse ano, no começo do ano, a gente se tornou aí a segunda maior fonte, né, na matriz elétrica brasileira, ultrapassando a eólica, né? A eólica é o Brasil, inclusive, que apresenta um dos maiores fatores de capacidade de geração aí para energia eólica, né? Muito atrativo, tem muito projeto, muito player grande vindo para cá, né? Que já veio para cá. E a gente conseguiu ultrapassar isso, é realmente um motivo de bastante orgulho. Então, nós todos que estamos no setor, né, um motivo para comemorar, parabéns para todos nós, né, para vocês que estão participando aqui junto com a gente. E assim, né, e a gente vai chegar ainda mais longe, né? Então, tem muito trabalho para ser feito, existem estudos aí que apontam que em 2050, né, o Brasil vai ter aí uma participação, né, equiparável à fonte hídrica, né, no Brasil. Então, né, para que isso aconteça, parece que 2050 está muito longe, né, mas para que a gente chegue lá em 2050 com uma potência instalada próxima da geração hídrica, a gente precisa trabalhar muito agora, né? Dobrar, a gente vê aí que né, existem previsões de dobras, né, de consumo de energia nos próximos 20 anos, né? Você dobrar a oferta não é fácil, vocês sabem disso, o trabalho que dá para instalar esses projetos. E o mais legal de tudo, Vitor, professor e participantes, né, é de que desse montante todo que a gente está falando, né, a gente está falando em 16,6 gigawatts, ou 70%, né, dessa potência instalada em sistemas de geração distribuída, né? Então, são projetos, né, diversificados, projetos espalhados por todo o país, inclusive em telhados, a gente vai ver aqui, eu vou trazer mais alguns números, né? Então, é uma fonte democrática, né, e que permite aí que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa física ou jurídica invista, né, na sua própria solução aí para energia, tá? Então, é um número bastante contundente. Só lembrando aqui rapidamente, né, que a gente tem a possibilidade aqui no Brasil, né, de ter energia solar, né, nos dois ambientes de contratação que a gente tem, né? Então, para quem aí já ouviu falar do ACR, Ambiente de Contratação Regulada, o ACL, né, o Ambiente de Contratação Livre, conhecido aí também mais de uma forma mais sólida aí como mercado livre de energia, né, a gente consegue ter a possibilidade de ter energia solar em todos esses mercados, mas aqui nesse webinar a gente vai focar no mercado cativo e na geração distribuída, né? Esse é uma faceta aqui, né? Ó, esse lado aqui, né? Eu vou até mudar aqui meu apontador aqui, né? A gente vai falar sobre essa fatia aqui do mercado, tá? Uma outra hora a gente pode falar aí de outros mercados. Aqui os números, né, baseados, esses números são atuais, tá, pessoal? Eu sempre faço questão de trazer números atuais. Então, isso daqui são dados de hoje, que eu busquei lá na ANEEL, né? Então, a gente tem hoje 16,6 gigawatts de potência, quase 17,6, desculpa, quase 17,7 gigawatts aí de geração distribuída, tá? E olha que número interessante aqui, né? A gente tem mais de 1,5 milhão, né? 1,7 milhão, arredondando aqui, de unidades consumidoras que possuem energia solar, tá? E desse número aí, né, de todo esse número aí de 1,6 milhões, interessante aqui, viu, Vitor, é que mais de 80% disso são projetos abaixo de 10 quilowatts. Então, são projetos realmente residenciais, né? No máximo ali um comercial de pequeno porte. Então, é muito contundente esse número e isso, né? Isso é investimento distribuído também, não é só a tecnologia que é distribuída, mas é investimento distribuído e renda distribuída entre empresas de instalação, distribuição e fabricantes também, tá?
Outro número interessante aqui que eu trago, né, falando agora em potência instalada, não em números, né, mas desses 17,7 gigawatts de potência, aproximadamente aí 50% são sistemas residenciais, tá? 30% comerciais, 15% agro, 6% industrial e algumas outras modalidades ali, né, entrariam em outros, tá? Então, de novo, né, muita oportunidade aqui, o tema é falar de microinversor, dá para a gente colocar aqui esses 50%, mas 80%, de novo, né, corroborando ali com os 80% ali em cima em número de instalações, em potência instalada também, se a gente conglomerar ali residencial e comercial, grande parte desse comercial são projetos de pequeno porte, né, também aqui, né, uma faceta e uma fatia bastante interessante para quem atua com projetos de micro-GD, tá? Falando aqui dessas mudanças que a gente teve, né, de regulamentação e também mudanças legais, né? A gente teve lá em 2012 um processo iniciado na ANEEL. A ANEEL é a Agência, né, Nacional de Energia Elétrica, vocês devem conhecer, tá? Nosso setor é um setor regulado, né? A gente tem regulamentações. Lá em 2012, por meio aí da 482, a gente teve o que a gente chama de, né, o primeiro marco regulatório da geração distribuída no Brasil, né? Isso não quer dizer que antes de 2012 não existiam projetos de geração distribuída, tá? Eram pequenos esses projetos, o número de projetos existiam, né, mas não existiam regras claras. A partir de 2012, com essas regras estando mais claras, o mercado, de fato, começou a caminhar, né? Ainda passos pequenos, tá? Mas começou a caminhar por conta desse marco regulatório que eu comentei. Em 2015, a gente teve um novo marco regulatório, né? A Regulamentação 687, que alterou algumas disposições da 482. As principais mudanças é que estendeu ali, né, o tamanho da geração distribuída até 5 megawatts. Anteriormente, ali na 482 era até 1 mega, e possibilitou também a geração remota, né? O que é geração remota? Eu gero energia, né, em localidades diferentes aonde eu estou consumindo, e mesmo assim eu posso, né, baseado aí no sistema de créditos de energia, transferir esses benefícios da minha geração remota para unidades consumidoras que eventualmente não tenham a possibilidade de instalar energia solar, como, por exemplo, aí, apartamentos, né? Em 2017, a gente teve um novo marco regulatório, né, uma alteração novamente aí da regulamentação, tá? Pouco significante para a energia solar, tá? Mas aconteceu. E a partir ali de 2019, a gente teve discussões, né, até mais acaloradas, falando aí sobre essas mudanças nas regras da compensação de energia elétrica, onde a ANEEL colocou ali uma disposição de que, né, hoje não, né, mas naquele momento não havia, né, uma cobrança das componentes tarifárias referentes à remuneração da rede, tá? Isso de fato é verdade, né? Não havia essa remuneração. E aí, né, até esse movimento ele culminou aí com, né, um jargão popular, né, a taxação do solo. Não se trata de taxação, eu vou explicar mais para frente do que se trata, né, mas ficou conhecido dessa forma, e que acabou culminando aí na Lei 14.300 e na consequente aí regulamentação 1059, que a gente acabou chamando aí de marco legal, né? Legal porque traz uma lei, tá? Uma lei, ela tem uma força maior do que uma regulamentação, tá? Então, de uma certa forma, né, o que aconteceu, né? Mudaram algumas regras, mas em contrapartida a gente ganhou, né, o que a gente chama de segurança jurídica maior, né? Antigamente a gente tinha uma regulamentação que a qualquer momento poderia ser mudada, lógico que não é tão fácil assim, mas que 5 diretores da ANEEL basicamente precisam assinar uma mudança regulatória, né? Então isso traz para investidores, de uma certa forma, um receio, tá? Com a Lei 14.300, né, apesar aí das remunerações que a gente vai ter que fazer para a rede, é muito mais difícil você mudar as regras, né? Basicamente, você tem que passar, né, essa lei por 2 colegiados, né? Você tem que passar primeiramente pelo Congresso Nacional, né, pela Câmara dos Deputados, depois passar isso daí no Senado, né? A ordem pode ser ao contrário também, posso ter que passar primeiramente no Senado,
depois na Câmara dos Deputados, mas necessariamente nessas duas casas, e ainda passar por uma sanção presidencial. Então, né, mudanças de regra são muito mais difíceis de acontecerem, então é muito provável que essas regras perdurem por muito tempo, e isso traz uma segurança para investidor, lembrando que para investidor, né, seja ele um investidor de pequeno porte, uma pessoa física, ou grandes grupos econômicos, ele sempre olha para essas duas coisas, né, rentabilidade e risco, né, e elas caminham lado a lado. Não adianta eu ter uma rentabilidade muito grande, ter um risco elevado, né, na visão desse investidor, né, ele vai acabar não fazendo investimento. Então, né, assim, né, de uma certa forma, a lei ela trouxe essa segurança para nós, tá? E aí, o que que é essa mudança que a gente está tendo, né? Então, basicamente, eu quero mostrar aqui para vocês, né, que não é uma taxação, né, e sim uma remuneração de algumas componentes tarifárias que acabam fazendo sentido, né? Então, muitos de vocês talvez não saibam, né? A população em geral, talvez vocês saibam, né? Vocês trabalham com energia solar, mas grande parte da população não sabe que naquela tarifa que a gente paga da energia elétrica, né? Eu vou pegar aqui o meu exemplo na CPFL, eu estou pagando aqui cerca de 80 centavos, né, por quilowatt-hora, dependendo aí da situação, bandeira tarifária eu chego a pagar em 90 centavos, enfim. Né, a gente, dentro desses 90 centavos, desses 80 centavos, a gente paga por todas essas componentes tarifárias. Aqui em amarelo, a gente tem as componentes tarifárias referentes à energia, né, ao insumo em si, né? Na verdade, a energia, o insumo energia, ele é responsável aqui por... Isso aqui são números, viu, pessoal? Não são absolutos para todas as regiões, são números médios para todo o Brasil, tá? Então, de região para região, vocês podem ter algumas variações, mas eu trouxe números gerais aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, cerca de 37% da nossa tarifa, né, daqueles 80 centavos que a gente está pagando, é referente ao insumo energia em si, né, ao elétron que chega aqui na minha casa, no meu escritório e gera trabalho, faz com que eu ligue meu laptop, televisão, monitor e por aí vai, tá? Então, somente 37% da nossa tarifa é referente à energia, tá? A gente tem aqui dentro ainda aqui da tarifa de energia uma parcela de encargos, né? Isso aqui não é energia em si, né? São encargos que a gente paga na nossa tarifa. E aqui nessa parte em azul aqui a gente tem o que a gente chama, né, de componentes tarifárias referentes à tarifa de uso do sistema de distribuição, tá? Para a gente entender de uma forma mais clara, né? Eu faço isso daqui, eu faço uma comparação, por exemplo, né, com uma coisa que a gente está acostumado. Quando você compra um produto, por exemplo, né, compra um produto na internet, lá compra um telefone celular, né, e esse telefone vai vir, por exemplo, de um fornecedor que está lá em Minas Gerais, né, lá na cidade do Vitor, lá no estado do Vitor, né? E o que que acontece, né? Eu comprei o produto telefone celular, mas ele, para chegar até mim, ele precisa de um meio de transporte, né? Então eu tenho que pagar um frete. Então vai ter um caminhãozão lá que vai sair grandão, né, com esse telefone celular e mais outras coisas, né? Vai compor ali um caminhão para que saia de Minas Gerais até aqui, estado de São Paulo, né? Vai chegar até a cidade de Campinas. Dentro da cidade de Campinas a gente tem aquele last mile que a gente fala, né? Vai para provavelmente para não sei nem o nome, é uma Fiorino, né? Para quem é mais antigo. Sim, o furgãozinho. Um furgãozinho, melhor. Vai para um furgãozinho, né? E o meu celular, ele junto com alguns outros itens menores, eles vão ser, né? Vai ser distribuído, vai ser entregue para mim. Energia é a mesma coisa, né? Então a gente tem as centrais de geração, né? Que o insumo energia, onde o insumo energia é gerado, para que ele chegue até a minha casa para eu consumir, eu preciso desse transporte. Os transportes são as redes de transmissão, né, e as torres de distribuição. As torres de transmissão são aquelas torres grandonas que geralmente vocês veem aí pelas estradas. Né? A torre de distribuição é aquela que passa ali na frente da nossa casa. E aí a gente tem a remuneração, então, desse transporte, né, pelo que a gente chama aqui de TUS de fio B, que é aproximadamente 28% da nossa tarifa, tá, de energia. E a gente tem também aqui a TUS de fio A, que ela é referente a 6%, tá? Essa TUS de fio B, ela remunera a distribuidora, né, a concessionária de distribuição de energia da tua região. Então, por exemplo, aqui
né, em Campinas, ela remunera os serviços da CPFL Paulista, né? Lá no Vitor, lá no estado de Minas Gerais, vai remunerar ali os trabalhos da CEMIG, né, como distribuição, né, CEMIG Exatamente, distribuição. Para quem está lá no Rio de Janeiro, vai remunerar a Enel, vai remunerar a Light, para quem está na Bahia, vai remunerar a Coelb, e por aí vai, né? No Paraná, a Copel, e por aí vai, tá? E essa componente da TUS de Fioá, ela vai remunerar os serviços de transmissão, né? ISA-CETEP, Taesa, para citar algumas aqui, tá? Além disso, a gente tem aqui encargos, tá? Não confundam encargos com impostos, isso aqui são encargos setoriais, então a gente paga na nossa conta também PID, né? A gente paga pelo trabalho que a ANEEL faz, aqui ficou nós aqui, mas é ONS, né? A gente paga pelos trabalhos do ONS nos nossos encargos, CCC, né? A conta de combustíveis fósseis, né? Então existem áreas mais afastadas lá na Amazonas, lá, por exemplo, onde são comunidades que não estão conectadas no sistema interligado nacional, que tocam, né, recebem energia elétrica através aí de combustíveis fósseis, né? E a gente paga isso na nossa conta também, tá? E a gente também paga por perdas, né, técnicas e não técnicas, tá? As perdas técnicas são aquelas perdas que a gente tem pela própria, né, condução aí da energia elétrica através dos condutores, dos cabos, né, das conversões também, né, dos transformadores, por exemplo, tá? E as não técnicas são os furtos de energia, né, ou os gatos aí, como a gente está acostumado a ouvir, né? Então a gente paga tudo isso na nossa conta de energia, tá? E a gente compensava todas essas componentes. Hoje, né, com essa lei 14.300, o que vai acontecer? A gente não vai, né, compensar num primeiro momento, num período de transição, né, parte aqui, ó, desse pagamento do frete aqui para a distribuidora de energia elétrica, e até de uma certa forma justa, né? Isso naquelas componentes que a gente injeta na rede, né? Vocês que trabalham com energia solar sabem disso. Eu gero energia solar no meu telhado, né? Parte dessa energia é consumida diretamente pelos meus equipamentos que estão ligados naquele momento que a geração aconteceu. E se eu não tenho um consumo muito elevado, o consumo meu é menor do que a geração de energia que eu tenho no meu telhado, eu exporto essa energia para a rede, e aí somente essa energia que eu exporto para a rede é que vai acabar, a gente vai ter que pagar uma remuneração pela essa rede, e agora, no primeiro momento, a gente vai pagar somente a rede, a parcela da utilização da rede de distribuição, tá? Então, tem ali um cronograma, né? Nesse primeiro ano a gente paga 15%, no ano que vem a gente paga 30%, e aí no próximo 45%, até a gente chegar aí no 100% desse fio B, tá? Então, é disso que a gente está falando, a gente está pagando aqui uma parcela que remunera o frete, né? E até uma analogia que o mercado está usando aí, que eu acho que é válido, né? É como se a gente pagasse um pedágio, né? A gente vai pagar esse pedágio se a gente trafegar, né? Como a gente faz ali com os nossos carros, se a gente trafegar por uma via pedagiada, é que a gente vai pagar. É a mesma coisa aqui, a gente vai pagar esse pedágio, entre aspas, né? Não é um pedágio, mas fazendo uma analogia, se a gente utilizar a rede somente, né? Somente se eu não consumir instantaneamente a energia que eu gerei nos meus telhados, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. E aí, o segundo conceito que eu quero colocar para vocês, isso aqui são componentes tarifários, isso aqui é a tarifa de energia, tá? Esses percentuais, inclusive, eles são referentes à tarifa, tá? Não é tudo aquilo que eu pago na minha conta, né? Em cima disso tudo, tá? Eu ainda tenho eu tenho os impostos, né? Eu pago aqui ainda em cima de todas essas componentes tarifárias, eu vou pagar ICMS, PIS, COFINS e a CIP aqui, que é a questão da iluminação pública, tá? Então, não é taxação, né? A Lei 14.300 é uma coisa que vocês precisam saber, ela não trata de ICMS, ela não trata de PIS, COFINS, tá? Ela trata de componentes tarifárias e pagamento da tarifa do uso do sistema de distribuição que a gente tem, tá? Aqui para vocês, né, trouxe aqui alguns dados da consultoria Greener, né? Vocês devem conhecer, se vocês não conhecerem até, né, sugiro aí vocês entrarem lá no site deles e verem alguns estudos legais que eles fazem, né? E aqui tem, por exemplo, né, eu trouxe aqui uns dados do quanto que é o peso
da TUS de fio B em cada uma, né, das regiões. Eles trouxeram aqui algumas regiões mais relevantes, vamos colocar assim, né? Então, só para mostrar lá, né, anteriormente, né, em níveis médios, né, por todo o Brasil a gente falava em um peso de 28% na tarifa, mas olhando aqui separado em algumas regiões, né, em alguns locais, né, como a gente falou em 28% médio, em alguns locais vai ser abaixo disso, em outros maiores, né? Então, por exemplo, aqui ó, na Celesc, né, pessoal de Santa Catarina, é só 20%. Então, o impacto dessa regra nova no payback, no resultado financeiro do projeto é menor, né? Na Light aqui no Rio, 21%. Pegar aqui, ó, CPFL Paulista, né? Cerca aí de 25%. Vamos ver se tem a CEMIG aqui, ó. Aí tá mais caro, viu, Vitor? 30,9%, né? Chega lá na Equatorial Pará, quase 50%. Né? Por que isso? Né? O que o fio B, né, em suma traz? Né? De novo, né, ele remunera o serviço de distribuição. Então, quanto mais densa a população, né, de uma área de concessão, primeiro, né, eu tenho uma área menor para cobrir, então é menos ativo que eu tenho que tomar conta, tá? E eu também divido, né, além do tamanho do bolo ser menor, eu divido ele em mais pessoas para se pagar. Então, por isso que tem essa relação, por isso que essa relação do fio B ela é diferente em diferentes áreas de concessão ou em diferentes estados, né? Notem aqui que esses estados que têm o fio B menor são os estados mais populosos, né, que tem uma população maior num território menor, tá? E aí, vai inviabilizar, né? Essa pergunta que todo mundo está fazendo. Então, quer dizer que pagar agora essa componente do fio vai inviabilizar um projeto de energia solar? Não, né? E mais do que eu falar em não, né, como eu falei no início da minha apresentação, né, os vários motivos, eu trago aqui alguns números também aqui da consultoria Greener. Né? Por exemplo, aqui se você pegar o estado de Minas Gerais, onde a gente tem a CEMIG, né, o payback, né, que é o tempo de retorno. O que é o payback? Eu invisto em energia solar, qual que é o tempo que demora para que, através ali da economia que eu tenho na minha conta de energia mensalmente, né, quantos meses, né, ou quantos anos aqui no caso, vai demorar para eu ter o retorno desse meu investimento, tá? Então, antes da Lei 14.300, ali na CEMIG, payback médio era de 4,83 anos, né? Ele saltou aí, pós-Lei 14.300, para 5,75, tá? Não é muita coisa, né? Para quem faz um investimento num ativo que vai durar 25 anos, né, essa diferença de menos de um ano não deve ser, né, aquilo que vai inviabilizar aí a instalação da energia solar. Então, aqui a gente já desmistifica essa questão de que, né, eventualmente, a Lei 14.300 ela vai inviabilizar a energia solar. Né? Outros dados aqui, Electro, que é uma concessionária aqui no interior de São Paulo, saltou de 4,42 para 4,83, olha só. Né? Coelba, na Bahia, 3,67, já era lá era um payback super atraente, né? Agora para 4,33 pouco muda. E de novo, né, de quebra, a gente está falando aqui em uma segurança jurídica muito maior, né? O risco muito menor, né, de que as regras mudem. Então, você veja bem, né, a energia solar, né, que em algum momento alguém poderia pensar por essa questão aí da regulamentação mudar a qualquer momento, né, e encarar como um investimento atrativo, mas de risco, né? Então, a Lei 14.300 acabou trazendo essa questão bastante interessante aí de eliminar, né, ou diminuir os riscos que já eram pequenos, tá? Aqui algumas coisas, né? Como eu já falei, né? Mais um resumo do que eu já falei, né? Então, né? É um copo meio cheio, qual que é o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? As visões aí. O copo meio vazio é que a gente vai ter que pagar, né? Remunerar a rede, né? E na minha opinião é uma remuneração que ocorre de forma justa, tá? A gente tem que, gosto sempre de falar que quem quer jogar tem que pagar, né? O aluguel da quadra, tá? Então, a gente teve um benefício, né? Importante para que a energia solar se desenvolvesse, importante e justo também, né? Mas agora, no momento que a gente atingiu de mercado, também eu acho justo a gente pagar por essas componentes tarifárias que fazem sentido,
tá? Algumas delas não fazem sentido. Fio B aqui eu consigo concordar, tá? E o copo meio cheio é de que a gente tem uma lei, né? Uma lei que traz aí essa segurança jurídica que vai fazer com que investidores olhem para a energia solar, né, de uma forma diferente, alguns desses investidores. Então, né, isso daí eu já tinha comentado na minha apresentação. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, né, uma coisa que a gente precisa fazer, eu acho que talvez aqui falar de energia solar, a gente fala muito em payback, né, caiu aí, enfim, né, a forma como o brasileiro pensa, mas uma forma da gente mostrar esses benefícios da energia solar e mostrar que a energia solar é mais do que viável ainda, é comparar, né, o que a gente fala aí que é o LCOE, né, o custo nivelado da energia com a energia solar. Né, basicamente, o que a gente faz? A gente pega todo o dinheiro investido, né, todo o capital investido para colocar esse projeto de pé, né, que a gente chama de CAPEX, soma aí aos custos operacionais, né, custo de limpeza dos painéis, custo de verificação que vocês devem ofertar, se ainda não ofertam para os clientes de vocês, né, numa periodicidade aí semestral ou anual, enfim, né, depende aí do que faça sentido no teu projeto, na tua região, né, mas esses custos operacionais, você pega todos esses custos, né, ao longo dos 25 anos, por exemplo, de operação da energia solar, mais um montante que foi investido para colocar esse projeto de pé, para comprar o microinversor, o painel solar, o investimento que é feito também, né, o serviço que é prestado por vocês aí de projeto e instalação, né, pega isso aí, esse dinheiro todo, esse número em reais, divide por toda a geração ao longo dos 25 anos, você vai ter um custo, né, em reais por quilowatt-hora, tá? Que a gente chama de LCOE. E você pode comparar esse custos em quilowatt-hora com a tarifa de energia que tem na fatura, né, da concessionária ali, que esse cliente está pagando, que também é em reais em quilowatt-hora, né? Fazendo aqui uma comparação, se você pegar hoje energia solar, né, o LCOE, esse custo nivelado de energia, ele vai estar na ordem aí de 40 centavos, tá? Como eu falei, o custo da energia está em 80 centavos, né? Então, será que não vale a pena, né? Eu acho que é fácil de mostrar isso para o consumidor que, né, ele está tendo um grande diferencial financeiro aqui entre pagar a fatura de energia, pagar a energia que ele recebe ali na casa dele ou ele gerar a própria energia, né? Isso sem contar que você está travando, né, grande parte aqui da tua tarifa de energia. Você vai ficar imune aos aumentos tarifários que a gente tem ano a ano, né? Historicamente, aí, nos últimos 5 anos, a gente tem aí, pelo menos, aí, cerca aí de 10, 15% de reajuste tarifário ano a ano. Então, quando eu faço investimento na energia solar, eu estou travando esse custo da energia, né? O que vai acontecer? O meu LCOE ele vai permanecer provavelmente o mesmo, né? E a conta da energia ela vai aumentar. Então, cada vez mais ao longo dos anos, essa diferença, essa vantagem financeira de quem investe em energia solar vai aumentar, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que eu vou explorar um pouquinho mais aqui nos próximos slides, eu já estou aqui bastante atrasado aqui no meu cronograma, né? Mas é a questão de abrir um espaço aqui para o potencial, né, em armazenamento, tá? E também, né, olhar para uma coisa que chamada simultaneidade, tá? Simultaneidade, ela tem a ver com como o próprio nome diz, né, simultaneidade entre geração e consumo. Então, quanto mais simultâneo é a minha geração e o meu consumo, ou seja, né, se eu gero energia nos momentos em que eu uso a energia, né, mais viável vai ser o meu projeto de energia solar, tá? Então, aqui a gente tem um caso típico residencial, né, uma curva de carga típica residencial, pico de consumo ali na parte da manhã, devido à questão das pessoas estarem acordando e irem, né, enfim, vai tomar banho, acende luz, liga o micro-ondas, né, e um segundo pico, e um pico maior aqui de consumo de energia no final do dia, né, no período em que as pessoas estão chegando nas suas casas aí depois de trabalhar, tá? Então, a gente tem um perfil residencial com uma simultaneidade baixa, né, cerca aqui de 33%, ou seja, né, 33% da energia que está sendo gerada no telhado é consumida instantaneamente pelas cargas, 70%
né, injetado na rede. Então, né, 70% dessa energia terá que pagar aqueles custos da rede que eu falei para vocês, tá? E uma coisa interessante, né, existem, por exemplo, aqui, né, os consumidores comerciais que têm uma simultaneidade bastante interessante, bastante grande, né, com a geração de energia solar, né? Nas empresas, né, um estabelecimento comercial, né, ele vai consumir mais energia durante o dia, que é quando as pessoas estão trabalhando, tem carga de ar-condicionado, né, tem uma simultaneidade muito forte com a geração solar. Nesses projetos a gente chega a ter simultaneidade aqui, nesse caso que a gente calculou aqui, cerca de 64% de simultaneidade, mas não é incomum a gente ver simultaneidades de 70%, 80%. Então, o que quer dizer? Somente 20%, né, da energia vai ser injetada na rede e somente 20% terá que pagar parte daquelas componentes tarifárias, né? Então, a gente tem uma vantagem muito grande nesses projetos com simultaneidade alta, tá? E uma outra coisa bastante legal aqui, o Vitor até mostrou algumas soluções aí da Tessan de armazenamento, né, de baterias, né, e o legal é que as baterias elas podem potencializar, né, com a Lei 14.300 o ganho financeiro desses projetos, né, instalados aí nos telhados, tá? Então, eu tenho aqui do lado direito uma instalação onde a gente tem, né, um sistema residencial com uma simultaneidade de 31%, tá? Instalando armazenamento, as baterias, né, e não colocando aqui, né, um grande banco de baterias, né, um pequeno banco de baterias, a gente consegue, por exemplo, nesse caso aqui em análise, né, aumentar a simultaneidade para 61%, tá? Então, a gente vai ter ali mais para frente, né, com a entrada das regras, um impulsionamento aí dos sistemas de armazenamento em baterias, né? Além dele te dar esse ganho, né, da questão tarifária, de você armazenar energia que não está sendo consumida instantaneamente, em vez de injetar essa energia na rede, você vai ganhar de cara em um backup, né? Então, nos momentos em que vocês estiverem, né, ou os seus clientes de vocês tiverem quedas de energia, essa mesma bateria que vai ajudar a vocês aumentarem a viabilidade do sistema de energia solar, ela vai ajudar também na questão confiabilidade, né? O sonho, eu gosto de falar sempre isso, né? O sonho de qualquer consumidor de energia é ter energia sempre, né? E as baterias, elas acabam trazendo esse atributo aí tão importante que é a confiabilidade. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Convido vocês a acessarem o Canal Solar, né? Quem não conhece ainda, canalsolar.com.br. Sigam a gente também aqui, coloquei um QR Code aqui para vocês seguirem o Canal Solar no Instagram, tá? E fico aí aberto para as perguntas, Vitor. E mais uma vez agradecer aí o convite. Obrigado, viu, Bruno, pela apresentação. Foi bastante esclarecedor, né? E é interessante porque o sistema de armazenamento de bateria vem realmente num momento muito interessante, né? Tem as concessionárias, as regiões onde o TUSB vai ser mais caro, normalmente é aquela onde você tem menos confiabilidade também, né? Ou seja, ajuda na questão de confiabilidade e aumenta o payback de um investimento de um CAPEX num sistema storage, né? Bastante interessante. Eu quero agradecer novamente o Marcelo, o professor Marcelo. Foi uma honra tê-los aqui, trouxeram conteúdos bastante técnicos, né? Valorizaram muito o nosso primeiro webinar no Brasil. Eu fui anotando algumas coisas aqui, eu já tenho assunto aqui para mais uns 5 webinars, pelo menos, professor Marcelo. Vai ser um ano cheio. Vamos nessa. Tamo junto, né? Obrigado, Brunão. Obrigado também toda a equipe Canal Solar. Estamos muito felizes com essa parceria. Paulo Bernardo está colocando aqui, lembre-se de trazer no futuro investidores híbridos com saída backup bifásica. Ítalo colocou um valeu. Obrigado, Ítalo. Um abraço à equipe lá da Lumifix em Curitiba. Obrigado, Paulo, pelas suas sugestões. Eu perguntei para o Ted, o pessoal lá na China está acordando agora, né? São 6h55 da manhã. A questão do cabo tronco, né? Realmente a corrente de saída é muito alta, né? Teria que ser um cabo muito grosso, encareceria a instalação, né? Daí a não utilização. Beatriz, we are finished here. Thank you so much.
for being here with us. Okay.